Jesus. Glória a Deus. Então, nós vamos para a palavra do Senhor agora, em nome de Jesus. Nós temos hoje como tema da mensagem, queridos, restaurando o altar. Olha para o teu irmão e diga assim: restaurando o altar. Amém? Glória a Deus. Presta atenção, nós sabemos que, eu já falei isso aqui uma vez na igreja, um entendimento bem poderoso, falando sobre habitat. Nós sabemos que o habitat dos peixes, qual é o habitat dos peixes? A água. Qual é o habitat das árvores? Até onde é que as árvores vivem? É na terra. Arranca a árvore da terra e o que vai acontecer com ela? Ela vai, tira o peixe da água e ele vai morrer. Então, o habitat dos peixes é a água. Tira ele da água, ele morre. O habitat das árvores é a terra. Arranca a árvore da terra e ela morre. E qual é o habitat do ser humano? Qual é o habitat do ser humano? Diga assim: é Deus. É Deus. Deus, Ele criou os peixes, produzam, no caso das árvores, produzam a terra, árvores, plantas, vegetação. Então, a terra produziu árvores, a árvore, ela é da terra. Encham as águas, os peixes, encham-se as águas de peixes, os oceanos, os mares de peixes, de seres vivos e tal, né? Esses dois habitats para os peixes e para as árvores, eles são essenciais. E Deus disse o que em relação ao homem? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem. Então, naturalmente, nós viemos de Deus. Tira o peixe da água, ele vai morrer. Tira a árvore da terra, ela vai morrer. Tira o homem de Deus e ele vai morrer. O seu habitat é Deus. O habitat do ser humano é Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que quando estávamos no mundo, estávamos mortos para Deus. Mas quando encontramos Jesus, quando entregamos nossa vida a Jesus, nós ressuscitamos e passamos a ter vida. Fomos vivificados. Por quê? Porque voltamos para Deus. Então, faça de tudo para viver, permanecer no seu habitat natural, que é Deus. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre qual habitat você vive. Onde você está vivendo? Se o teu habitat, eu vivo em Deus, eu vivo para Deus. Faça uma reflexão de como é o teu dia, para que você tenha a prova, se você vive nele ou não. Quanto tempo você gasta do teu dia em Deus, para Deus? Quanto tempo? Quanto da tua vida você dá para Deus? O quanto você pensa em Deus? O que você faz para agradar a Deus? Você se preocupa com Deus? Você menciona Deus na sua vida? Você deixa de fazer coisas por causa de Deus na tua vida? Faça uma reflexão nesse momento e você vai descobrir se realmente você vive em Deus. Se o teu habitat é Deus ou não. Se você, ao fazer essa reflexão, você é sincero com você mesmo
e entende, eu não gasto tempo do meu dia com Deus. Eu não gasto. Eu não deixo de fazer coisas porque Deus me diz para não fazer. Eu não deixo de fazer isso. Eu não ando pensando muito em Deus. Eu não me preocupo com Deus. Se você entende isso, naturalmente, você está fora do teu habitat natural. E naturalmente e consequentemente, você está morto para com Deus. A nossa vida, ela precisa estar em Deus para que vivamos de verdade. Eu quero que você entenda isso no início dessa mensagem. Você precisa estar em Deus. Porque se você não estiver em Deus, você vai morrer. E é questão de tempo para que você possa estar distante de Deus para sempre. Ou seja, no dia que Jesus voltar, ou no dia que você morrer, se você morrer sem Jesus, sem estar vivo em Deus, se você morrer se você morrer sem que Jesus volte, sem Ele, naturalmente, você estará separado eternamente para sempre dele. Então, eu desafio você a fazer essa reflexão. Eu estou vivendo em Deus ou não? Eu estou vivendo em Deus ou não? Não viva uma vida longe de Deus, porque senão você vai morrer. Ok? É questão de tempo. E para você que é crente, só quem já se converteu, quem já tomou sua decisão, diga aleluia. Para você, nós temos aqui uma situação onde o profeta Elias, ele é usado por Deus para trazer de volta o povo para Deus. O povo que outrora fora escolhido por Deus para ser o seu povo, para ser a sua nação, para ser o seu representante na terra, que é Israel. Esse povo estava distante. Esse povo estava entre dois pensamentos: servir a Deus ou não servir a Deus. Esse povo estava pulando entre a presença de Deus, entre o habitat que é Deus e o habitat que é o mundo. O povo estava dividido. O povo ora queria servir a Deus, ora queria sacrificar aos Baalins, sacrificar a Baal, sacrificar a Azerá, que eram deuses. Baalins eram vários deuses. Baal era um deus, Azerá era um deus, mas deuses falsos. Mas o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, que enviou Jesus para morrer na cruz por nós, esse é o único Deus verdadeiro. Amém? Mas o povo de Israel estava cambaleando. E esse povo, ele passou por um castigo, recebeu um castigo de Deus, para poder se voltar para Deus, para poder valorizar Deus, e definitivamente, como que eu posso dizer, pudesse ser replantado no seu habitat natural, voltar para Deus. Esse povo recebeu um castigo, que foi o quê? Foram 3 anos e meio sem chuva na terra, 3 anos e meio de seca e de fome e de sede. Porque Deus, ele usa o profeta Elias para determinar que não chovesse na terra. Porém, além do povo de Israel, tinha o governante, que era Acabe. Ele também se desviou, ou ele não seguiu o caminho, porque Acabe era israelita. Ele era israelita, ele se tornou o rei de Israel. Mas Acabe, ele não seguiu, ele não agradou ao Senhor, ele não fez o que Deus aprovava. Ele não estava no seu habitat natural, que era Deus, nem o governante e nem o povo.
E por isso foi que Deus, ele ordenou a Elias que dissesse ao rei que não choveria a partir daquele dia. E esse tempo sem chuva durou 3 anos e meio. E aí, depois desses 3 anos e meio, Deus novamente fala com Elias para poder confrontar o rei, confrontar os seus profetas falsos e confrontar o povo no Monte Carmelo, para que Deus pudesse mostrar que era Deus para eles, para que o povo voltasse para Deus, para que o povo voltasse para o seu habitat natural. Deus agiu com misericórdia ali. E aqui é o que Deus também quer falar conosco nessa noite. O objetivo central dessa mensagem é trazer você que está fora do seu habitat natural, que é Deus, para que você viva nele novamente. E você que está em Deus naturalmente, viva em Deus, abundante no seu habitat natural, que você não saia, que você permaneça. E aqui nós vamos ler agora no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler aí o dia em que Elias, usado por Deus, ele desafia não somente o rei, não somente os profetas de Baal e de Azerá, mas também ele desafia o povo. E aqui no caso, versículo 1, capítulo 18, vamos ler, vamos acompanhar. Deus está falando ao nosso coração. O texto diz: depois de um longo tempo, no terceiro ano que já não chovia, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Pois enviarei chuva sobre a terra. A falta de chuva era o castigo, porque Deus castigou, porque o rei estava distante de Deus, estava pecando, e porque o povo também não estava firme em Deus. Por isso veio a ausência de chuva. Mas agora Deus, ele chama o rei e o povo também, para poder mandar chuva de novo, para que eles pudessem ter uma vida normal novamente. Mas antes disso, vai existir aqui a restauração do altar, que é o tema da nossa mensagem, para que possamos voltar para o nosso habitat, ok? Então, continuando. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então, Elias foi apresentar-se a Acabe. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e a todos os rios do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi em uma direção e Obadias em outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias foi encontrá-lo. Obadias o reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou eu, respondeu Elias. Elias disse: vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues teu servo a Acabe e ele me mate. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não tenha enviado alguém para procurar por ti. Sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não te haviam encontrado. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for e disser isso a Acabe e ele não te encontrar, ele vai me matar. Eu, que sou o teu servo, sou temente ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma,
e lhes forneci comida e água. E agora me dizes que vá dizer a meu senhor: Elias está aqui, ele vai me matar. Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje me apresentarei a Acabe. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. O rei Acabe foi ao encontro do profeta Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas sim você e a família do seu pai. Repetindo, versículo 17. Quando viu Elias, Acabe disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas sim vocês e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins, a outros deuses. Elias está dizendo: olha, vocês abandonaram ao Senhor para seguir outros deuses falsos. Vocês se desviaram, por isso que a seca veio, por isso a dificuldade veio, por isso a fome veio, por isso a morte veio. Vocês estão fora do habitat natural de vocês, vocês se afastaram de Deus. É isso que Elias está dizendo para o rei. Continuando, versículo 19. Agora, Elias continua e diz: agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Olha a reunião gigantesca naquele monte. Ali estava de um lado o profeta Elias, sozinho, e do outro lado o rei Acabe, os seus falsos profetas, que eram 850, e também o povo de Israel. Qual o objetivo de Elias ali? Era mostrar para o rei, era mostrar para os falsos profetas, era mostrar para o povo que Deus era o Deus verdadeiro e que eles não poderiam mais continuar distante de Deus, mas voltar para Deus. Para quê? Para que eles tivessem vida abundante novamente. A promessa de Deus, depois desse momento, era trazer chuva de novo ao povo. Era para que o povo tivesse vida novamente, a partir do retorno para Deus. Quando estamos longe de Deus, nós não vivemos. Quando voltamos para Deus, passamos a viver. Esse é o entendimento claro. Continuando, versículo 21, né? 21. Elias apresentou-se a todo o povo e disse, olha o que ele disse aí, ó: até quando vocês vão titubear para um lado e para outro? Reflita também você, querido. Reflitamos nós também. Muitas vezes nós dissemos ou dizemos sim para o Senhor, mas com o passar do tempo nós conhecemos outras coisas, ou nos reencontramos com outras coisas, ou com outras pessoas do nosso passado, e ali nós ficamos entre um lado e outro. A nossa vida com Deus já não é tão vigorosa como antes, tão forte e viva como antes, mas ela se torna enfraquecida. Por quê? Porque nós olhamos para o mundo no qual estávamos e passamos de novo a querer viver nesse mundo, mas não nos desviamos de vez. Ficamos na igreja, ora no mundo, ora na igreja, diminuímos nossa velocidade em Deus, diminuímos nossa frequência na oração, diminuímos nossa frequência na palavra, diminuímos nossa frequência na igreja, e ficamos entre o mundo e Deus, isso é perigoso. E é isso que Elias está dizendo para o povo, mais uma vez, versículo 21.
Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo ficou calado. O povo está sendo confrontado. Continuando, 21. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos, escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio de fogo é que é Deus. Ele queria provar para aqueles profetas e para todo o povo que só existe um Deus verdadeiro. Ou seja, vocês vão fazer esse sacrifício, mas não vão colocar fogo nele. Vão clamar ao Deus de vocês, para que venha fogo dele para o sacrifício. E eu vou também fazer um sacrifício no altar ali, e vou clamar ao meu Deus, para que ele mande fogo. Eu não vou colocar fogo no meu sacrifício, nem vocês. Vamos clamar ao nosso Deus. Quem responder com fogo é Deus de verdade. E aí, topam? E eles toparam. Olha o desafio dele. Versículo 26. Então pegaram um novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou até viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Estava ironizando, né? Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta, ninguém respondeu e nem deu atenção. Por que os profetas de Baal fizeram isso e ninguém respondeu? Não caiu fogo do céu. Sabe por quê? Porque Baal não existe. Não existem outros deuses, queridos. Somente existe um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. É o Deus a quem servimos. É o Deus que enviou Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário por nós. Só Ele existe. Desde os tempos antigos, Ele prova que só Ele existe. Mas o povo insiste em se desviar dele. Mas Deus é misericordioso. Como estava sendo misericordioso aqui. Aqui Elias estava desenhando para eles, como a gente costuma dizer, mostrando para eles e convencendo eles. Beleza, continuando. 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava como? Que estava como? Em ruínas. Em ruínas. Já já a gente volta para esse versículo. Mas assim, antes dele preparar o sacrifício, antes dele orar, ele restaura o altar. Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeados 2 seás de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. E então disse: encham de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente, disse. Eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela terceira vez. Ordenou de novo. Eles o fizeram pela terceira vez.
a água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. O detalhe aqui é poderoso, para que não restasse dúvida. O altar estava arrumado e o boi esquartejado ali. E ele ainda mandou jogar água 3 vezes sobre o sacrifício, sobre a lenha, molhou o boi cortado, e ao redor ele mandou fazer uma vala. E a vala ficou cheia de água. E qual era o desafio? Orar ao Deus para que respondesse com fogo para queimar o sacrifício. Ele quis dificultar, para que o povo pudesse crer que realmente era Deus, o Deus verdadeiro, para que não restasse uma sombra de dúvida. Então estava todo encharcado de água, né? E o versículo 36. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o altar, o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Caiu fogo do céu. E o que aconteceu? E então, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados. O povo viu, caiu prostrado e gritaram, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo reconheceu, o povo voltou, o povo se lembrou, o povo se alinhou para Deus novamente. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Não, vamos abandonar Baal. Não, vamos abandonar Zerá. Não, vamos abandonar os Baalins. Não. Nós temos que olhar para o Senhor, para o profeta Elias, que fala a verdade, não para Acabe, não para Baal, Azerá, os Baalins, não para esses profetas falsos aí, mentirosos. Não, vamos voltar. Nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos viver como o Senhor novamente. O Senhor é o nosso Deus, não Baal. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus. O povo voltou para Deus. Continuando, versículo 40. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao rio Quizon, e lá os matou. Só um parêntese aqui, Elias não mandou matar ninguém do povo, e nem matou Acabe, mas matou os profetas falsos, mentirosos, que levavam o povo a se desviar. Ele exterminou a fonte de mentira, para que o povo pudesse estar seguro. Fecha parênteses. Versículo 42, versículo 41. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Olha só, presta atenção. O propósito de Deus, ao trazer Acabe e o povo para o Monte Carmelo e mostrar que era Deus, aqui eu já estou tirando os falsos profetas, que já tinham sentença garantida, determinada. O objetivo de Deus era fazer com que o povo e que Acabe voltasse para ele. Acabe também poderia voltar. Elias matou os profetas falsos, matou. Sobrou o povo e Acabe. Elias não matou Acabe. Ele disse para ele: vá comer e beber, já ouça o som de chuva, para que tu não se molhe. Acabe teve uma chance, era para ele voltar também. Acabe foi comer e beber,
Mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse a seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Vá para a tua casa, Acabe, porque vai chover. Misericórdia, né? Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, ok? Só para terminar aqui a leitura, o capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Aqui a gente vê, sabe o que? A gente vê que Acabe não se arrependeu. Acabe não se arrependeu. E o final de Acabe foi triste. O final de Jezabel também foi triste. Mas assim, o povo voltou para Deus. O objetivo de Deus era fazer com que o seu povo voltasse para ele. E também Acabe. Acabe era israelita, Jezabel era sidônia. Acabe se deixou levar por ela. Não voltou para Deus, ficou fora do seu habitat e morreu. O povo voltou para Deus. Volte para Deus. Volte para Deus. Porém, como voltar para Deus? Restaurando o altar da sua vida. Faça uma reflexão, como é que está o altar da sua vida. Aqui versículo 30 do capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar, ou restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Como está o altar da tua vida? Nós não podemos sair do altar. Nós somos o sacrifício. Eu já preguei sobre isso. Nós temos que estar no altar constantemente. E o fogo do Senhor não deve ser apagado. O ofício do sacerdote antigamente, no Velho Testamento, era todas as manhãs recolher a cinza do dia anterior, colocar nova lenha e manter o fogo aceso. E o sacrifício continuamente no altar, continuamente no altar. Para quê? Para que Deus receba. Nós precisamos estar constantemente no altar. Mas como é que está o altar na sua vida? Está quebrado? Está em ruínas? O que é um altar em ruínas? O altar quebrado, digamos. Um altar quebrado em ruínas é uma vida vivida sem consagração. É uma vida vivida para Deus sem consagração. Um altar quebrado é quando eu venho para a igreja sem expectativa nenhuma. Eu tenho uma estrutura, mas está em ruínas. Eu tenho uma estrutura, mas está bagunçada, está quebrada. Altar quebrado fala de vida com Deus sem consagração, sem dedicação, sem profundidade, sem gosto mesmo, assim, uma vida superficial. Repetindo, é quando eu venho para a igreja sem expectativa. Altar quebrado fala de servir sem amor. Eu venho tocar por tocar, eu venho cantar por cantar, eu venho pregar por pregar. Eu venho para a igreja porque eu sou crente. Mas não tem profundidade, não tem expectativa. Isso é um altar quebrado. Está lá a estrutura, mas está quebrada. Restaura o altar primeiro. Antes de Elias colocar o sacrifício sobre o altar, ele restaurou o altar.
E o interessante é que ele faz algo curioso. Ele restaura o altar com 12 pedras. E a Bíblia diz, cada pedra representando uma das tribos de Israel, que eram 12. E o interessante, aqui o versículo 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? A identidade de Israel estava sendo relembrada para eles. Mais uma vez, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo, o seu nome será Israel. Você é Israel. É como se Elias estivesse dizendo, gente, eu estou arrumando aqui o altar, vejam, 12 pedras, cada pedra dessa é uma das nossas tribos de Israel, porque vocês são Israel, vocês são o povo de Deus, vocês estão longe, estão divididos entre Baal e entre Deus, mas eu quero lembrar vocês que vocês são de Deus. Vocês são de Deus, vocês pertencem a Deus. Quando o diabo chegar para você, quando sussurrar no seu ouvido, quando o desânimo bater, quando a tristeza querer te tomar, querer te parar, lembre-se que você nasceu para adorar a Deus. Eu tenho isso como prática. Desde o primeiro dia que eu me converti. Eu nasci para adorar a Deus. Quando a oposição, quando a força contrária vem, eu me lembro quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para adorá-lo. Eu nasci para servi-lo. Ele é a minha vida. Ele é o meu habitat, é Ele quem me cerca, é nele que eu vivo, é dele que eu me alimento, é Ele que mata a minha sede, é nele que está a minha esperança, aqui na terra e depois dela. Eu me lembro disso. Então, Elias, ele restaurou o altar de Israel, relembrando quem Israel era. Restaure o altar na tua vida, relembrando quem você é. Você nasceu para adorar a Deus. E você que nunca se converteu, você que nunca tomou a tua decisão, está aqui hoje, eu te digo a mesma coisa. Você é criação de Deus. Ele te criou com um propósito, para que você vivesse nele. Você pertence a Ele. Construa esse altar. Eu dou essa direção para você que nunca tomou outra decisão. Para que você possa ser o sacrifício e se entregar para Deus e viver para Ele. Não tem nada melhor do que ser gasto para Deus. O maior propósito da vida de um ser humano é ser gasto para Deus. Não se gaste querendo ficar rico. Está na moda, né? A ostentação, isso e aquilo, milhão, isso e aquilo. Não gaste a sua vida querendo ficar rico. Não gaste a sua vida dando-se para algo que não esteja ligado em Deus. Não sofra, nem perca suas forças, entregando-se a algo que não está ligado a Deus. Em nome de Jesus, querido. Se dê, se gaste para Deus. E tudo aquilo que Ele te der vazão para que você faça, beleza. Vá, meu filho, faça isso. Vá, meu filho, eu te abençoo, faça isso. Vá, beleza. Agora, o que você faz, pelo que você está se doando, pelo que você está perdendo o seu sono,
Eu tenho refletido muito sobre isso nesses dias. Rapaz, eu tenho perdido muito sono. Será que vale a pena esse sono dado por isso? Será que vale a pena o sofrimento da minha carne para isso aqui? Qual o propósito real mesmo, né? Eu levo você a refletir junto comigo. Onde nós temos gastado nossas forças, onde nós temos gastado nosso dinheiro, onde nós temos gastado tempo. Realmente vale a pena? E é isso que Deus quer mesmo? Não fique entre uma coisa e outra. Você nasceu para adorar a Deus. Ele é o seu habitat natural. Cuidado para não sair dele. Você pode estar andando igual zumbi, achando que está vivo, mas está morto. Em nome de Jesus, igreja, restaure o altar da tua vida, seja o sacrifício, e peça que Deus mande fogo, para que você possa queimar para Ele. Queimar é ser gasto e é viver para Ele. Queimar para Ele é viver para Ele. Queimar para Ele é viver para Ele. 20 anos de vida, gasto na presença de Deus. 30 anos de vida, gasto na presença de Deus. 40 anos de vida, gastos na presença de Deus. 50 anos de vida, gastos na presença de Deus. 60 anos de vida, gastos na presença de Deus. 70 anos de vida, gastos na presença de Deus. 80 anos de vida, gastos na presença de Deus. Vai chegar a 100 anos, eu vou olhar para o meu passado e dizer: eu gastei a minha vida para Deus. Eu gastei a minha vida para Deus. Isso é realmente um propósito que vale a pena. Que vale a pena. Não duvide disso. Não duvide disso. Não duvide disso. Amém? Quem recebe a palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus, glória a Deus. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Volte para Deus, se você está longe. Renove tua aliança, se você está duvidoso. E você que está nele, permaneça. Em nome de Jesus. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Respire bem fundo e reflita. Agora é hora de você agir. Como você vai agir? Falando com Deus, respondendo